Nasci em 27 de dezembro de 1938. Tive 8 irmãos, para lhe dizer, mas só 4 é que viveram. E que idade é que tem, Sr. João? 77, tive 2 irmãs, por acaso uma morreu à nascença, que era a seguir a mim. Depois tive uma que infelizmente já morreu. E tenho um irmão, mais novo, de 17 anos. Quantos anos é que tem? 92, vou fazer 93. Nasci em Monforte, no Arrabalde. Tive irmãs, tem 2. Que idade tem? Tenho 9 anos. Eu nasci, tive 4 rapazes e uma rapariga. Foi aqui que nasceu. Nasci, criada e casada. Teve irmãos? Um irmão que não levava 3 anos e tenho uma irmã que leva 3 anos. A senhora ainda se lembra da casa dos seus pais aqui? Lembra-me. A casa dos meus pais, a minha mãe era pobrezinha, que a casa era toda a telhavão, só o quarto é que era furado. Minha mãe fez-me encher e pusemos na cozinha, ao fundo da cozinha, que era estreita, e eu dormia aí a minha irmã. E o meu irmão dormia na parte de trás, que era chamada a gente o palheiro. E lareira existia-se? Lareira existia quase em todas as casas, sensivelmente em todas as casas. Cantareira que, além dos amarelos, tinham os pratos antigos, que aquilo era sempre bem composto, e onde havia raparigas solteiras, tinha que andar sempre tudo impecável. Então, quando começava a namorar, aquilo tinha que estar nas vistas, não é? E os escanhos? O escanho e o escavel. O escanho era, portanto, um mole grande e mais largo, e o escavel era mais estreito. Portanto, os namoros era aí que se sentavam, não é? O que é que faziam os seus pais? O meu pai era contrabandista. E depois, no tempo que ele não tinha contrabando, a vender, trabalhava na aldeia, no campo, a fazer aquilo que era preciso. E a sua mãe? A minha mãe também trabalhava no campo. Também o ajudava? Sempre a trabalhar, ou a azeitona, ou a apanhar saquinhas de cortiça. Havia, por exemplo, na altura, havia aí a plantação da oliveira. E lembro do meu pai dizer que ganhava 7.500. 7.500 por dia para abrir poças para as oliveiras. Meu pai era coitadinho, era trabalhador de uns e de outros. Agarrava a hortas de meias. Era tudo de meias, tanto a laranja como as limões, tudo de meias. A minha mãe também ia tudo a trabalhar, os meus irmãos. E nos domingos, sabe como o meu pai fazia? Ele punha a cavadeira às costas, ia ali para a serra do Sr. Gardete, a arrancar cepa. O meu pai dedicava-se à lavoura, não é? Que tinha uma parelha de machos, fazia frete para Castelo Branco, porque não havia carreira, havia caminhonete. Minha mãe era doméstica, estava em casa. Minha mãe tinha 22 anos quando apanhou o correio. Era de um senhor que se chamava João Galvão, que fazia o transporte das malas de Castelo Branco. E tínhamos uma janela assim baixa, muita coisa, e aí lia o correio. Já estava ali um grupo de gente, ela era quase das únicas pessoas que sabia ler. Esteve lá 48 anos. Minha mãe esteve 48 anos no correio. Depois, quando em 1950 viu o telefone. A senhora foi à escola? Fui, mas estive lá só um mês ou 2, mas sou capaz de copiar um livro inteiro. E a escola era aonde? Era a escola era aqui ao pé ao fundo daquela travessa que faz lá em cima. Era a antiga escola? Era a antiga escola. E havia então 4 salas de aulas. Eram 2 de raparigas e 2 de rapazes. E havia 4 professores. Mas cá ao intervalo, brincávamos com os cachorros e brincávamos com as cachorros. Juntávamos todos. E os pais iam a saber, o professor, olha, o meu filho está-se a portar bem, o meu pai fez isso. E então dizia assim, professor, se ele se portar mal dele, que quer que faça dele um homem, assim das letras. Porque a pessoa tem da 4ª classe, ela já vê emprego. E a 4ª classe íamos a Castelo Branco. Ana Lourdes, quando foram fazer o exame, ficaram em Castelo Branco? Em que sítio? Ainda tinham algum sítio onde ficavam? Fomos a Castelo Branco, e a minha avó tinha lá uma comadre. Então a gente ia ir para a casa dessa senhora.
Mas havia pessoas que não tinham ninguém. Então havia lá uma cabeleireira, que era aqui dos ricos, no Forte, aí aos 3 Globos. Os animais não estavam lá sempre, e então ficavam lá, levavam de cá um colchão, e assim, mas ia à praça a comprar alguma coisa para fazer, levavam um fogãozinho e faziam lá o comer. E as brincadeiras que vocês tinham quando eram pequenas? Olha, era brincadeiras, olha, era mais às rodas, cantar, a gente cantava muito também, o relencinho e às escondidas, pronto, havia assim muitas brincadeiras. Era o berlindo, era jogar à mocheira, a mocheira era do género. Punha-se 2 pedras, punha-se um pau e depois com um outro pau maior mandava-se lá longe, às vezes por baixo da perna. Aqui há muita cortiça, muitos sobreiros, fazíamos carrinhos de cortiça, fazíamos as rodas, fazia coisa e tal, e brincávamos assim. A mãe dava-nos uma meia velha, fazíamos uma bola e era a nossa bola para jogar. Jogávamos um espeta, onde havia muita terra molhada, estavam os paus a levantar uns com os outros, e assim vivíamos nessa velocidade, nessa juventude. Comecei a trabalhar, ia a fazer 12 anos, tinha 11 anos. Na altura fui guardar porcos para um veterinário, o Dr. Júlio Golão, que era veterinário em Salvente. E fui guardar porcos até aos 14 anos, quando fui para Lisboa. Depois, a sua primeira profissão foi de alfaiate. Fui alfaiate. Idade? Tinha 12 anos quando comecei a aprender. E estive 3 anos a aprender a profissão. Porque os meus pais me deram meus escudos, o mestre que me ensinou. Fui a servir com 11 anos para a casa de um casal que era capitão. Tratava da criaçãozinha de manhã que me levantava, deitava a comer às galinhas, deitava a comer aos coelhos e arranjava a vidazinha. A apanhada da azeitona só fui a partir quando saí de acabar de servir. A partir dos 14 anos é que fui a apanhar a azeitona. Com os seus pais. Com os meus pais. Os amores da azeitona são como os da cotovia. Os amores da azeitona são como de Deus Maria. Acabou-se a azeitona, fica-te com Deus Maria. Pronto. Havia muito carpinteiro, os meus petits foram todos carpinteiros. O meu avô foi moleiro, umas fábricas, tinha cá 2 fábricas no Erpão. O meu avô foi de uma delas, moleiro, e então também albardeiros. O meu marido nasceu da família dos albardeiros. Então, alfaiate, éramos uns 4 ou 5. Ferreiros eram os 4 também. Sapateiros também eram os 5 ou 6. Pedreiros, havia profissões de todas as maneiras. As mulheres trabalhavam fora de casa também ou dedicavam-se mais Elas à iam casa? para o campo, também muita gente. Tinha searas, e cevar outras, e também ia ao dia. E faziam quintos, chamavam-lhe quintos, que era ganhar, cefavam até de noite, coitados, até ver, para ganharem mais alguma coisa. A gente, quando vinham os filhos de Lisboa, os pais iam esperá-los de burro para vir para cá. Depois montou-se umas carroçazitas. Vinham de carroças e havia homens só a fazer isso, a transportar gente para Castelo Branco e para cá. Eram os carroceiros, a gente pagava os X de cada lugar que ia, íamos ao bar, esperava e vinha. Ali em Ponta para o Sul havia lá uma taberna. E a gente parava ali, às vezes, a ver qualquer coisa, O chaparral em si, portanto, partia daqui logo a seguir ao Povo até à Barroca de Beirão. Portanto, aquela zona era toda a zona de chaparral, que deixou de ser chaparral desde que o povo começou a cortar aquilo. Eles só tinham direito portanto, ao usufruto, ou seja, o bloco em si e as próprias árvores, não é? A cortiça. E a partir daí, desde que cortaram as árvores, perderam o direito ao terreno. Olha, depois tinha também aqui a Rua Nova, que tem um portal muito importante. Essa casa era da minha avó, dessa senhora que está lá na fotografia, da minha avó, e agora é de um irmão meu. E como é que é aquele portal? O tal é quinhentista. Nós tínhamos cá 2 fontes públicas, que era a fonte baixa e a fonte muro. Portanto, esta parte, por exemplo, ali a norte, é a fonte muro. Esta mais a nascente é a fonte de baixo.
que tinha um posto ao meio, e muitos tanques assim à volta, e a gente enchia o tanque e tudo para ali lavar. Enquanto a roupa enxugava, até fazíamos lá balharicos e coisas assim. A luz, antigamente, cada esquina tinha um candeeiro próprio. Outros uma caldeira, há que ia deitar o petróleo. Com uma escadinha, punha a escada encostada à parede e deitava o petróleo. E depois acendia o candeeiro. Até quando era manhã ia apagá-los todos. Os candeeiros até tinham uma cantiga muito gira. Nós somos os candeeiros que a junta encomendou, espetados pelas esquinas onde o Casimiro marcou. Ora viva quem nos fez alguém, o nosso bocal e torcida, deita-nos dentro o petróleo, sem ele não temos vida. Cantavam isto. O aljubo era uma entrada grande e depois, mais a seguir, era uma mais pequena, em que eu ia de gatas, eu e um amigo meu, às vezes tínhamos que meter uma corda, eu ia lá buscar, por exemplo, o professor mandava, Florinha, vai lá buscar, e trazia então aquela parte escura, desfazia-se em água e fazíamos a tinta para os tinteiros da escola. Os aljubes, via lá tinta azul e via lá pó. Eu cheguei a ir mais as cachopas. Vamos uma bacia, para estragamos à cabeça. E os nossos rapazes iam connosco. Mas as nossas mães às vezes nem sabiam. Depois o pó vinha, que era para esfregarmos ali os amarelos. A gente esfregar as panelas de ferro, usava que a gente punha o lume, as talhas de barro, esfregávamos com aquele pó. Forros tínhamos cá 5. Sim. Tinha o Sr. Sucacheira, tinha o Sr. Negolão, tinha o Sr. Otávio Gili, tinha o Dr. Luís, tinha o Dr. Correia. Tinha os nomes todos, eles tinham deles todos. Agora eu era para a forneira, não é? Eu ganhava 10 pães. E daqueles 10 pães era 5 para mim e 5 para a patroa. Eu vendia o meu, ficava para ir comer e vendia o outro. Era o meu ganho. E em relação aos lagares, senhores? Lagares tivemos uns 4 ou 5 lagares. A pessoa antigamente era capaz. Conta do dono do lagar, porque só o rico é que tinha lagar. E depois moena e tirava o apoio. Nessa altura era 10%. Quando as pessoas adoeciam aqui na terra, havia cá médicos? Tivemos cá até 2 médicos permanentes. No meio tempo, até cá houve um dentista, que era de cá, e fez aqui um consultório aqui numa rua a seguir, e no Rio do Arrabate. Havia o Dr. Alves, que era o dos Carlos, que morava na casa de Figueiredo, que estava cá a residir. Até a gente fazia a benção com ele. Avançava-se, pagava X ao ano e ele consultava as pessoas. Ele partiu um braço, foi ele que me curou aqui. Vamos falar aqui do teatro. No teatro eu nunca participei, mas lembro-me que o homem era o tio Albino Leitão. Arranjava aí uns ranchos de raparigas e rapazes, ensaiávamos e fazia aí teatro. Maravilhoso. Pediam um palheiro emprestado, pediam mercado emprestado, estavam lá embaixo, na Dona Carlota, agora está tudo caído. Estava um palheiro e depois ele fazia o palco, fazia correr o pano, fazia as entradas, fazia aquelas todas. E esta cantiga que eu vou cantar aqui do Mundo Forte foi inaugurada aqui na Casa do Povo num teatro. Da beira, terra de encanto, terra tão linda, não há. É por ser bela que eu te amo tanto, ninguém me paga, não vou de cá. Em toda a beira não há igual, por isso eu amo com amor profundo. És a mais bela de Portugal, mais pitoresca de todo o mundo. És a mais bela de Portugal, mais pitoresca de todo o mundo. A gente de vez em quando organizava os próprios bailaricos. Mais tarde há aqui uns salões que abriram, mas antigamente eram em casas particulares. Os convidámos a raparigas. Por exemplo, aquela que a gente gostasse mais ia a convidar, não é? A gente, quando tinha namorado, pagávamos 3, além 2 tostões. E os maridos, os rapazes pagavam 3 tostões. Quando se fazia bailes em casas particulares, essas casas eram escamungadas pelo padre.
Quando era na altura de depois beijar o Senhor na Páscoa, essas casas eles não iam lá. A minha mãe, íamos a chamá-la, tia Maria, venha ali à comenda, ao pé da igreja, vem até ali à comenda a cantar umas modinhas, para a gente passar com eles, senão nunca falamos para eles. Porque antes ninguém dava um beijo ao rapaz, agora é cuidar de cancra. Mas antes, quando se dava um beijo, era quando a mãe ia, quando vinha lá da cozinha cá embaixo, que dava um beijo ao rapaz. Começava-se a namorar e namorava-se à porta. Em princípio era à porta. O meu marido, que tinha os 6 dias, passou tanto com a minha mãe, tanto, que eu estava a chover, estava cá na porta, na rua com o guarda-chuva aberto. Estávamos a vestir, que a minha casa não tinha, a casa da minha mãe não tinha janela, era só o vestido. O meu irmão, quando ia da namorava a minha cunhada, dizia assim, oh mãe, deixa-me o rapaz. Ai, não, senhor, ele era novo, Olha, era aqui 2 cadeirinhas de palha, eu estava aqui, meu marido estava aqui. E a minha mãe ali numa cadeira de palha a aguardar-me, porque não abalava dali. E se a minha mãe fosse à loja, ficava lá a minha irmã a aguardar-me. Como é que conheceu a sua esposa? A minha esposa foi num baile, passava com ela e engracei com ela, né? Gostava dela. E eu disse assim, olha, eu gosto de ti. Ela disse, eu também gosto de ti. Pronto. O meu marido eu conheci nos teatros. Fizemos uma comédia juntos e então ele era o meu namorado e fomos namorados. Essa história das comadres era do género. Combinava-se e íamos, por exemplo, para o campo. Elas levavam, por exemplo, lá uns doces e nós, por exemplo, arranjávamos um chouriço, qualquer coisa, assava-se e pronto, e comíamos e depois lançava-se os bilhetes. Os rapazes é que deitavam os papelinhos, faziam sempre um bocadinho de marosca para ficar com a moça que eles gostavam. Aquele calhava, à noite, a gente dava lá umas meias, era o que havia, mais barato, umas meias ou um lenço da mão, e eles davam aí a gente as amêndoas. E a partir daí, pronto, alguns começaram a namorar com elas. Foi o meu caso na altura. Ainda se lembra do seu fato de casamento? Isso era fato preto, jaquetão, preto, e um chapéu. E foi o senhor que o fez? Foi, eu fiz o fato e até fiz o fato da minha noiva, que era casaca, a meia casaca também. E depois como é que se preparava aos casamentos? Era as sogras uma com a outra, iam fazer o arroz, fazer aquelas coisas. Quem podia fazer mais despesa, fazia de uma maneira. E quem não podia, era só pão e queijo e pronto, e vinho. E como se diz, pão e queijo e vinho à volta. Depois havia o bailarico da tarde, onde entravam os noivos e ia toda a gente. E havia o hábito, depois à noite, ir a levar a ronda aos noivos. Portanto, estavam na lua de mel, mas a gente acordava-se e ele tinha que abrir a porta à gente para irmos a comer lá para dentro. E então levávamos umas quadras e cantávamos lá. Havia aqui em Monforte muito do contrabando. Consegue-nos explicar o que é que era? Havia contrabando. Havia aí umas pessoas que viviam, eram os tetas, era até uma família. O meu pai ia ao contrabando, saía de manhã ou de noite, à hora que ele saía, ia todo caminho, mas não ia pelos caminhos. Ele saía no meio das charas, que era por causa de não os verem. Os guardas, a guarda fiscal. A guarda fiscal estava um posto ali na Fraldona. O meu pai transportava panelas, transportava tacho, transportava cortes de bombazina para os homens fazerem calças, repousados, frascos de café, de chocolates, pronto, muitas coisas que ele trazia. Mas quando chegava de dia, o meu pai ficava aqui a bolsa para aqui para o Santo António, escondida, e chegava à casa e dizia-me assim, ó filha, tu tens que ir a buscar o contrabando ao pai. Já era uma moça casadora. Então pai, sabes, estão aí os guardas, sabes que eu não posso trazer as bolsas às costas. Trazia uma bolsa, uma bacia grandezinha, com roupa em cima, estás conta que era roupa suja, que vinhamos a lavar a esta ponte, que nós temos aqui uma fonte. Tirava tudo quando estava nesta bolsa e punha tudo na bacia. E eu depois punha a roupa suja, estás conta que já tinha lavada, molhada uma felpa ali na fonte, punha a molhada por cima da bacia, punha com uma rodilha às costas e eu ia. Pronto, eles não... Se fosse a minha mãe, desconfiava, mas como era uma cachopa, nunca se apercebiam que era eu que a vinha a buscar. Lá escapava o contrabando ao meu pai. Era a bengala que o meu pai trazia, era a defesa dele, podia parecer um cão,
ou alguma cobra no meio da estrada, ou daqueles no mato que ele trazia, e ele dava com esta bengala. O seu pai foi dos últimos senhores, O então, último. com esse último. movimento de contrabando? Sim, o último. Adorava. O meu pai esta vida do contrabando. A festa de agosto, que é a festa da Senhora da Ajuda, em que também havia promessas. Normalmente, essas promessas, quando se levava o andor da Senhora da Ajuda, era pago. E os outros santos, cada um tinha, pronto, conforme o leilão em si. E normalmente os santos saíam quase todos com promessas. Havia divisão. No Andor, para a frente iam uns e para trás iam Olha, outros. os homens Ponto lá. antes iam à frente e agora você é para trás. E as mulheres vão, fazem uma fila de um lado e outra do outro. E as santas, mas são muitas santas, não é só a ajuda. Quando começou o São João, ele não era assim, o São João não era assim muito com as pessoas. Naquela altura andava tudo a ceifar. Pôs-se o São João à janela mais tarde e então as adefeiras irem lá cantar logo nessa hora os cantos ao São João. O estandarte é assim, este ano dá uma pessoa, não é? Já o apanhou do ano passado, o vesteiro velho dá ali umas certas vidas ao São João, está lá já ali o novo cá dentro que apanhar o São João. Então a corrida do galo é assim, vão para a devesa, lá para baixo, e depois junta-se aquelas bestas que sabem que correm bem, vão lá para baixo. É sempre ali ao pé da escola e é que depois é ali o sinal de pararem. E depois cumprem um bilhete e vão 2 a correr de cada vez. Aquele que chega primeiro ganha o galo. Como é que era a Feira de São Lourenço aqui na A Terra? Feira de São Lourenço era muito bonita. A gente vinha os tindês de fora, mas aquilo era uma coisinha grande. E punha, cada um tinha a sua tenda. E depois vinha ali as pessoas de fora, vinham dos montes, das cegonhas, das olheiras, vinha muita gente mal pica. A senhora traz aí uma boneca do seu tempo. Conte-nos lá onde é que a comprou. Ela foi comprada na Feira de São Lourenço no dia 10 de agosto, que era quando era a feira. E só havia cá esta feira, naquele tempo. Tinha aí os meus 6, 7 anos. E é de papelão. É papelão. É de papelão. E a gente às vezes dava-lhe banho e ficava logo sem boneca. Em relação à Quaresma e à Páscoa, o que é que faziam antigamente? Antigamente também cantava nas almas nas sextas-feiras. O que iam era domingo de Páscoa a dar o Nosso Senhor a beijar a casa. E agora não vão. E é o padre, o senhor Ia. padre, E o sacristão com o Nosso Senhor e o Senhor Padre a dar a beijar. E com uma campainha com a água benta, a benzer o pessoal que lá estava dentro de casa. E assim. No Carnaval jogava-se, as raparigas tinham que fugir, senão elas iam chorar na cara, elas tinham que ir em casa. Era mais pregar partidas. Por partidas e então. A jogar à panela, de barro, uma talha de barro, depois deixámos a cair, outros com uma cesta com palha lá dentro a arder. Ai, aquilo era muito bonito. Agora já não. Deixou-se de fazer. Deixou-se fazer estas coisas. Nem há cachopas para isso. E então, ali o Natal, a gente convidava as famílias para irmos a fazer os filhotes. E então aí era tudo junto. E depois ao fim, fazíamos arroz com coelho, outro com bacalhau, cada uma fazia como queria. Os madeiros era o rapaz Joana. Era todos os anos, era o rapaz dos anos aqui às com os madeiros. Quem me dera cá na mão. As filhotes na caldeira e o vinho no garrafão. Os madeiros estão na praça, os madeiros estão a arder. E o menino está para nascer. Falou-me há bocado de uma casa onde se hospedou o rei Dom Carlos. Sim, era a tal casa. Ultimamente, quem lá conheceu, que era da minha idade, só lá conheceu-se o Dr. António Correia. Mas a casa não era dele. Ele era do pai da mulher dele, que se chamava José de Aragão. E nessa altura é que ficou o rei Dom Carlos. O rei foram caçar além para o Barata, além para aqueles lados do Barata. E o rei perdeu-se da companhia. Monforte, o nome dele, Monforte, não era Monforte, era Mato Forte. Isto era um mato muito forte. Então andou por lá perdido, aquilo era só mato, e encontrou um homenzinho a fazer carvão. Disse assim, homenzinho, olha lá, você não sabe que hoje há aqui uma caçada? E diz que até está aí o rei. Ai, anda.
Pai, eu gostava de o conhecer. Há de cá ser um bicharraco. Quando ele lá chegava e todos tiraram o chapéu, iam ficar com o chapéu e só o rei. Ele chegou lá, tudo, o chapéu. E ele também usava o chapéu. Ele não tirou o chapéu. Então, já sabe que é o rei. Esse é lá, ou é você ou sou eu. Os dois têm o chapéu. O rei virou-se para ele e como o homem estava assim: olha, eu sou o rei de Portugal, mas o senhor é o rei dos carboeiros. Monforte nem sempre foi neste local, Monforte da Beira. Segundo se consta, e a minha avó dizia isso, e eu cheguei lá a passar, portanto, Monforte era na zona da Fonte de Peso, aquela zona da Fonte de Peso. Ainda lá cheguei a ver, portanto, uma pedra onde tinha sido a torre, segundo se consta, a torre da capela, e segundo dizem os antepassados, tinha lá as vacas, não sei o quê, e depois que um dia que soltaram os animais, onde havia muita formiga, onde os animais possam ficar, onde a gente vai erguer em Monforte. A segunda lenda, e eu ouvi isso, foi isso que aconteceu. Depois Monforte aqui, acho que tem 200 e não sei quantos anos, salvo erro, acho que está lá escrito, não sei. De maneira que é o que se consta por aí. A senhora é feliz aqui em Monforte da Beira? Sou sim, senhoras. É a minha terra, é onde eu nasci, vivi, criei-me, casei-me e cá estou. Monforte da Beira é uma freguesia do interior com um grande processo de certificação e abandono das terras. Por exemplo, em 1974, que viviam mais de cerca de 1.300 pessoas em Monforte. Presentemente somos cerca de 300. Permanecem alguns médios, grandes proprietários que ainda têm extração de cortiça, olivicultura. Temos 2 lagares ainda a elaborar. E alguma pastorícia. É uma população envelhecida, temos uma forte vertente de religiosidade popular. Os que ainda permanecem têm muito enraizada a forma e as vivências dos tempos áureos, não é? Isso é com muito orgulho, enquanto autarca, que a Junta apoia e pretendemos que todas estas vivências fiquem documentadas, porque as pessoas que melhor sabem descrever envelhecem, não é? Tentamos atrair pessoas e outros grupos com outros contextos culturais para que haja um intercâmbio e também os nossos fregueses. Os naturais de Monforte também tenham a possibilidade de usufruírem de outras culturas e outras formas de estar. A autarquia, a Câmara Municipal, apesar de sermos uma população muito envelhecida, tem feito investimento, adquirir um imóvel para, no futuro próximo, ser um centro de noite. A Junta equipou um espaço com posto de correios. Esse espaço também serve para o serviço de farmácia, de receitas e de medicamentos. Presentemente estamos a viver um festival da Feira da Bica. Este evento iniciou-se em 2006 para promovermos o melhor que cá temos na freguesia, que é o nosso azeite e as nossas bicas de azeite únicas. Fazemos sempre questão de apoiar tudo o que sejam iniciativas de promoção, de envolver as pessoas. O Poder Autárquico pretende dar continuidade a todo este investimento. Somos uma freguesia que gostamos de receber e partilhar experiências, e o melhor que temos são as pessoas e as suas vivências pessoais e culturais.